Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Estudo e Oração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para começarmos um estudo novo nesta segunda-feira, que inicia uma semana, mas que já está às vésperas de um final de ciclo. O nosso ano de 2024 está chegando ao fim para dar início ao próximo ciclo, 2025. Dentro desse grande ciclo, muitos pequenos ciclos, né? Os ciclos semanais, diários, os ciclos dos minutos, dos segundos. Quando a gente olha através do tempo. Mas tem ciclos que são processos que nós olhamos com objetivos. Quando eu alcanço um objetivo, quando eu termino um processo, aquele ciclo chegou ao fim. A vida é feita de muitos processos, de muitos ciclos. E cada um deles, por pequenino que seja, deve ser comemorado. Porque cada fechamento de ciclo é uma vitória diante daquilo que a gente combinou antes mesmo de renascermos. Então, o que eu quero deixar hoje aqui é uma mensagem que eu escolhi cuidadosamente, com muito amor, com muito carinho, para a reflexão de cada um de vocês. Para dar início, nós vamos mentalizar a figura do nosso amado Mestre e vamos, assim, rogar a Ele, o farol das nossas vidas, que possa nos abençoar, nos inspirar, nos proteger, nos fortalecer. E que nós possamos, neste momento, estarmos conectados a essa energia de paz, essa energia de amor, de reconstrução, aprendizados. Que o nosso estudo de oração seja abençoado por Jesus. Pois bem, eu trouxe aqui a parte de uma mensagem psicografada por Divaldo Franco. A mensagem era um pouco grande e como eu queria trazer outras reflexões, eu tirei trechos da mensagem, psicografada em 13 de dezembro de 2019, no Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia. Autor espiritual Joana de Ângeles. Então, os trechos que eu separei dessa mensagem, que chamaram minha atenção, eu vou ler agora para a nossa reflexão. O recomeço é sempre oportunidade luminosa de dar prosseguimento ao bem que aguarda ensejo para atingir a plenitude. De igual maneira, faculta a reparação dos equívocos e gravames que ficaram em processo de ajustamento e de harmonia. Possuidor do conhecimento dos valores que são adquiridos durante a vida carnal, a criatura trabalha o seu porvir, mediante a utilização dos melhores equipamentos que a cultura e a tecnologia colocam à sua disposição. Nunca faltam recursos valiosos para atender ao desenvolvimento intelecto-moral do ser em evolução. Numa longa jornada, o passo a passo é fundamental para o êxito. Muitas vezes, a precipitação sugere pressa, a entrega rápida, geradoras de cansaço e de mal-estar. Valoriza deste modo cada momento da experiência terrestre e elege o melhor, o mais duradouro, em detrimento da frivolidade e insensatez. Todo processo de crescimento espiritual é desafiador, caracterizado por pequenos e grandes impedimentos. A conquista do cume de um monte resulta do esforço empreendido
e do direcionamento desde as baixadas. Não poucos discípulos do Evangelho, após o entusiasmo inicial, permanecem na indolência, aguardando situações privilegiadas e oportunidades especiais. Toda realização deve ter um eficiente planejamento que facilitará a sua execução. Cuida dos teus compromissos atuais, onde estejas, com os recursos ao alcance, sem exigências injustificáveis ou condicionamentos absurdos. Hoje, nesta atualidade turbulenta, Jesus retorna por intermédio de seus embaixadores, a fim de conduzir ao reino de Deus a humanidade em aturdimento, parte da qual o repudiou quando esteve conosco. Avança com alegria e utiliza deste retorno feliz que desfrutas para edificares a harmonia futura. Com esse texto base, Joana de Ângeles nos fala de recomeços, né? Então, Joana de Ângeles começa a mensagem dizendo que o recomeço é uma oportunidade luminosa de dar prosseguimento ao bem desejado. E ela conta para nós que é passo a passo que nós vamos conseguir o êxito. E que nós sempre teremos os recursos necessários para trilharmos este planejamento evolutivo, essa estrada evolutiva que todos nós estamos inseridos, chamado vida. Né? Aí, bom, tem um trecho o trecho de um texto do padre Fábio de Mello que eu achei muito bonito, que também nos fala de recomeço. A ideia é que a nossa vida tumultuada, nós muitas vezes não colocamos a atenção em nós e ficamos olhando apenas para o externo e nos esquecemos que os recomeços são formas de cicatrizações. Quando nós temos uma dor na alma, algum fato que não está ao nosso alcance, escolher passar por ele ou não, como a perda de um ente querido, o processo de luto, a cicatrização, que é um processo, né, de fechamento deste ciclo, para que nós possamos continuar com um luto que não nos mobiliza, mas com um luto que vira uma saudade e uma gratidão pelos momentos vividos. Então, neste processo, há uma cicatrização. Então, olhem bem que interessante que Padre Fábio de Mello fala. A ferida parou de sangrar um pouco. Não significa que a dor deixou de existir dentro de nós. Não significa que o problema deixou de existir. Não. Só há um jeito diferente de lidar com ele agora. E eu preciso descobrir que em cada momento da minha vida há uma ferida a ser cicatrizada. Há uma reconciliação a ser realizada. Essa é a sabedoria do Evangelho. Uma ferida interna, uma reconciliação comigo mesmo ou uma reconciliação com o outro. E ele continua. Abrir os nossos olhos para que nós possamos descobrir qual é a necessidade de cicatrizar hoje. O que dentro de mim, hoje, eu não tenho direito que amanheça sangrando, porque eu preciso cuidar.
hoje. Hoje você não tem o direito de ir dormir sem pensar naquilo que você precisa cicatrizar dentro de você, para dar início a este processo de cicatrização. Mova seu coração, mova seus sentimentos, mova sua inteligência na direção daquilo em que você precisa ser cicatrizado. Não amanheça amanhã do mesmo jeito que você amanheceu hoje. Não permita que a vida aconteça para você e que ela lhe encontre do mesmo jeito que você estava hoje. Permita o movimento da cicatrização. Permita o movimento da reconciliação. Olha que lindo! Achei maravilhoso esse trecho deste texto, né? Porque muitas vezes nós queremos e não podemos todas as possibilidades que a vida nos mostra. E aí nós precisamos de passar por este processo de recomeço, de reconciliação, de mudanças necessárias, não como punição, mas como processos de aprendizagem e de mudanças que são alicerces para a minha felicidade. E mais uma vez, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, diz o seguinte: a cuidadosa autoanálise, sem caráter exigente nem condenatório, abrirá possibilidades inúmeras para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Aqui, Joana de Ângeles fala o mesmo que Padre Fábio, né, de uma forma que nos dá um puxãozinho de orelha. Porque a pessoa acha que autoanálise, que olhar para si, que descobrir feridas que sangram, exigem uma condenação. E não é esse o objetivo. É descobrir as feridas que sangram e tratar-se com amor, se perdoar por não ter percebido o que poderia fazer sangrar, se perdoar por não ter tido força para parar esse sangramento antes. Mas não basta olhar para dentro de si com amorosidade e ver o que nós podemos oferecer a nós mesmos para que a mudança ocorra, que o sangramento pare, que a cicatrização ocorra, porque a cicatrização é uma espécie de reconciliação conosco mesmo. E ela continua: surgem então os desejos de recuperação por este trabalho interno, e bem orientada a canalização das energias, estas se transformam em dínamos geradores de força, que propiciam saúde, bem-estar e harmonia. Olha que coisa linda, né? Então, eu preciso deste processo de autoanálise para que eu consiga realizar a reforma daquilo que precisa mudar, que nós chamamos de reforma íntima, e daí nós precisamos de não nos condenar, mas de cuidar de nós com carinho, com amor, sem cobranças que não vão auxiliar no processo, mas com um senso de realidade, que cai o véu da fantasia e nos mostra o que realmente precisamos fazer para que o processo da cicatrização dessas feridas criadas por nós possam ser cicatrizadas, para que haja uma reconciliação com o meu eu, para que a minha criança interior cresça e me possa permitir
vivenciar um adulto equilibrado, maduro. O que nós temos que lembrar é que a vida está sempre mudando. A vida nunca é estática. O que é estático muitas vezes gera doenças e morte. Pensem na água de um rio que caminha e um poço de água parada, uma piscina com a água parada sem cuidar, sem tratar, né? Então a vida está sempre mudando e sempre em movimento. E se nós pensarmos que dentro de nós há um jardim, o tempo todo nós estamos passando por metamorfoses. O tempo todo estamos deixando de ser lagartinhas para criarmos asas e vivermos com plenitude. Tudo o que renova nos nossos jardins internos fazem parte do nosso processo evolutivo. A infância da lagarta precisa de se transformar no adulto de asas, na borboleta que voa. E nós ainda estamos numa infância espiritual e precisamos amadurecer também espiritualmente. Então nós precisamos de ousar novos caminhos. Se o caminho que eu estou indo não está adiantando ou está criando novas feridas em mim. Eu preciso ousar, ter a coragem de ousar para estabelecer novos caminhos, novos objetivos, novos rumos, para que eu possa aprender novas formas de viver, de lidar com diversidades, novas formas de cuidar das minhas feridas e da cicatrização delas, né? Então, nós precisamos respeitar esse caráter metafórico da vida, né? Porque a metamorfose, ela é um processo de mudança que faz parte da nossa vida, de todo o mundo, do orbe terrestre. Mudanças que vêm do centro da Terra para fora. A Terra, nesse processo de metamorfose, de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e agora um novo passo adiante, se tornando um mundo de regeneração. Então, nós precisamos consolidar dentro de nós as metamorfoses que estão ocorrendo, porque elas fazem parte do nosso processo de autoiluminação. Pois bem, dito isso, né, nós vamos pensar nos recomeços. Cada dia, quando eu acordo, um novo recomeço surge na janela dos meus olhos e da minha alma. Um novo dia, uma nova chance de fazer algo que eu não deu tempo, de fazer algo que eu não sabia fazer, de fazer algo diferente para que aconteça de forma melhor. Cada recomeço é uma oportunidade de plantios diferentes. Se tudo está ruim na minha vida, na minha existência, e eu estou vendo que o meu aspecto financeiro, o meu aspecto familiar, físico, emocional, está tudo ruim, não tem como eu mudar, porque a colheita do que eu plantei já está acontecendo. Muitas vezes eu me esqueci de mim, e isso tem uma consequência. Muitas vezes eu me entreguei ao desânimo, e isso tem uma consequência. Muitas vezes eu não me tratei como precisava tratar do meu corpo físico, da minha mente, e isso também gera repercussões dentro de mim.
Então, é preciso que eu reconheça que eu preciso mudar o plantio para que a colheita seja diferente. A gente tem o livre-arbítrio de escolher o que plantar dentro das nossas possibilidades que são apresentadas a nós. Mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Se eu planto chuchu, não tem como nascer maracujá. Se eu quiser colher maracujá, eu preciso plantar maracujá. Eu não preciso destruir o pé de chuchu, mas eu posso plantar próximo, né? Então, esses recomeços são importantes. Por quê? Porque são oportunidades de mudança para que eu consiga transformar a minha vida em uma vida com perspectivas de colheitas melhores que me deixarão mais feliz, né? Então, toda vez que a vida traz essas reflexões para a gente, e eu estou trazendo essa reflexão porque é um final de ciclo que nós estamos vivendo, um ciclo de 365 dias, então nós precisamos muitas vezes avaliar. O ano novo para mim é sempre igual, é um dia como outro qualquer. Por quê? Porque nós continuamos sempre iguais. Quando eu desejo mudar, eu preciso começar hoje, agora, as mudanças que acontecem dentro de mim, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho e tudo mais. A vida, ela é uma jornada misteriosa. Às vezes, do nada, nós passamos por surpresas maravilhosas que a gente não espera. E outras vezes nós passamos por dores indescritíveis que nós também não planejamos e não esperamos. A vida é cheia de altos e baixos, de retas, de curvas. A vida é feita de momentos de aprendizado, momentos em que eu ensino aquilo que eu sei. E às vezes, nós nunca imaginamos enfrentar um desafio que surge na nossa mente. Às vezes, esses desafios nós não planejamos, mas eles acontecem. Nós que somos cristãos sabemos que nada é ao acaso. Mas de repente, não mais que de repente, surge um câncer, um luto, uma promoção no trabalho, uma mudança de cidade, a necessidade de uma mudança de país, né? Uma mudança na alimentação. Surgem alergias que eu não tinha, que agora eu tenho, né? Mas esses desafios, essas mudanças que a vida traz, elas são oportunidades de traçarmos novos caminhos e recomeçarmos de forma diferente para que aquilo não se transforme no martírio, mas que seja um instrumento de gerar alegria, paz e felicidade na nossa vida. Então, nós podemos ter conquistas que mostram que o esforço valeu a pena, né? Muitas vezes, uma pessoa aceita um trabalho durante um certo tempo, vai ter uma comissão, e aquela comissão vai ajudar a pagar a faculdade de um filho, vai ajudar a realizar uma viagem em família, né? A pagar um tratamento de um pai. Então, aquele esforço, aquela mudança,
muitas vezes que parece para a gente tão difícil, vem nas nossas vidas para realmente nos sacudir, para que a gente olhe para dentro, olhe para o lado, para a frente, para o alto e a gente redefina novos caminhos. E quando eu vou redefinir, eu vou estar lidando com recomeços, né? Bom, então, quando eu falo em recomeço, não é sempre a gente lidar com adversidades, né? Mas eu preciso ver no recomeço novas possibilidades. Novas possibilidades. Eu residi em Uberlândia. Meu marido foi transferido para Brasília. Se eu ficasse inconformável, não querendo conhecer a cidade, não querendo descobrir as possibilidades que Brasília me dá, não trazendo para os meus filhos essas possibilidades, eu iria enterrar essa mudança e eu não conseguiria recomeçar. E muitas vezes a gente fala mal da cidade, a gente fala mal da casa, a gente fala mal de tudo e esquece que é o nosso tempero que não está ajudando a dar sabor na carne, não é mesmo? Então nós precisamos de nos redescobrirmos, de permitir que a vida flua e que mude realmente. E termos a coragem de vivenciarmos essa mudança, que muitas vezes parece difícil, parece um castigo, mas é uma mudança que vem para melhor. É exatamente o que a gente falava da metamorfose, né? Então, eu preciso de ter a coragem de deixar para trás aquilo que não me serve mais, que me provoca feridas, e abrir novos espaços para novos aprendizados, novas vivências, para um degrau a mais na minha evolução. Então, nós temos que lembrar que o recomeço é um período de aprendizado. Nós nunca vivenciamos aquilo dessa forma, nós vamos aprender. E aí nós precisamos de abrir a nossa mente para o novo, porque muitas vezes nós somos acomodados a continuarmos da mesma forma, do mesmo jeito por décadas. E aí nós não abraçamos os recomeços, porque os recomeços vão nos tirar do conforto. Mas muitas vezes, quando nos tiram desse conforto, é que a gente produz, é que a gente descobre dínamos de energia, é que a gente descobre novos potenciais que sempre existiram, que a gente nunca enxergou por conta da acomodação, né? Então, nós vamos ter que pegar a insegurança e transformar a insegurança em uma curiosidade do que esse momento de vida vai me trazer. Eu tenho que transformar o medo em coragem para dar o próximo passo, sabendo que nós nunca estamos sós e sabendo que o que eu tenho dentro de mim, alinhado comigo, por exemplo, a honestidade, a ética, o amor pela minha família, isso, em nada do que eu fizer, independente do lugar onde eu estiver, já faz parte do meu ser e disso eu não abro mão. Cada um de nós tem que buscar o que é importante, né? Para que a gente não corrompa a essência do nosso ser de luz, porque todos nós temos uma luz que habita em nós. Bom, então eu estava procurando alguma forma de auxiliar, né, para que a gente pudesse, algumas dicas para a gente crescer, para a gente transformar, para a gente mudar, criar novos ciclos, fechar alguns ciclos que já não nos servem mais. E aí eu fui uma página, né, um site muito interessante,
que trouxe, né, 10 passos de dicas para a gente recomeçar, para que o recomeço não seja um sofrimento. Se chama Humania. Então, esses passos que eu vou falar para vocês não foram autoria minha, né? Mas eu achei muito interessante esses passos da gente, para a gente aprender a lidar com as mudanças, com os ciclos, com os recomeços, né? Bom, primeiro passo, aceitar a mudança. Então, as mudanças na vida são inevitáveis, faz parte da existência humana, isso a gente já falou. Quando eu falo aceitar as mudanças, não quer dizer aceitar com passividade, né? Ah, tá vindo um tsunami, eu vou ficar aqui sentada porque faz parte deste tsunami nessa região. Não, eu não tenho que gostar do que está acontecendo. Eu não tenho que ficar passivo, né? Eu preciso aceitar, entendendo, reconhecendo e conhecendo verdadeiramente a realidade como ela se apresenta. Eu posso não gostar uma dor de um dedão do pé. Eu posso não querer olhar, fazer de conta que não está ali. Mas se chegar um momento que eu não der conta de andar, eu vou ter que olhar a realidade. Vou ter que fazer uma ressonância, vou ter que ver se é uma unha encravada, se é uma inflamação, o que está acontecendo ali no meu dedão do pé, né? Então, quando a gente deixa de resistir e olha o processo que está acontecendo, nós criamos espaço para que comece a nossa cura, a nossa cicatrização, como dizia Padre Fábio de Mello e Joana de Ângeles. Então, aceitar que às vezes a gente quer que a vida vire à direita, mas a vida nos empurra para a esquerda. E muitas vezes nós ficamos nos rebelando e dando birras contra Deus, contra a vida. Mas quando a gente aceita, tá bom, não dá para a direita, tem que ir para a esquerda, o que eu preciso fazer? Conhecer esse terreno e ver quais as possibilidades e o que eu vou precisar para andar para a esquerda, para esse lado, entendeu? Então, nós precisamos de usar a nossa energia, não desgastando com coisas inúteis, mas focar a nossa energia conhecendo a mudança, sabendo que vamos precisar de lidar, para que a energia seja muito bem direcionada. Entende? E aí, quando eu aceito a mudança, eu fico mais resiliente, eu fico mais preparado. E quando eu me torno a criança birrenta, eu fico regredido espiritualmente, emocionalmente, porque eu fico dando birras com a vida. E não tem como. Se chegou, eu preciso conhecer o que chegou e saber. Se chega, se eu estou esperando ali uma visita, aí a visita traz um primo que eu nunca vi na vida. Não adianta ficar reclamando do primo ali. Eu preciso ir lá e falar assim: você tem alguma intolerância para poder jantar com a gente? Você aceita beber alguma coisa? E daí por diante, eu preciso de conhecer aquela pessoa que vai estar ali, né? Eu não posso fazer de conta. Eu preciso de dialogar com o diferente que chega na minha vida, né? Então, quando eu aceito a mudança, de certa forma, eu vou deixando o passado sair e vou abraçando o futuro que chega. Porque o recomeço é o futuro que chega no presente, né? Isso é muito bonito. Bom, primeiro passo, então, aceitar a mudança, que é conhecer o processo em paz, separando as ferramentas internas que eu tenho, as mudanças que preciso para me adaptar a este novo viver. Passo 2. Entender que as pessoas não se importam tanto quanto você imagina ou fantasia.
Porque muitas vezes a gente pensa, o que alguém vai pensar? O que o vizinho vai pensar de mim? O que o fulano lá no centro vai pensar de mim? E, na maior parte das vezes, as pessoas estão tão ocupadas com suas vidas, suas dificuldades, seus problemas, suas alegrias, que não estão prestando atenção na gente como a gente imagina, né? Isso faz parte da nossa baixa autoestima, né? Elas podem sim notar que mudamos, expressar uma curiosidade, o que foi? Você mudou, tal, né? Algumas vezes podem até nos julgar, mas não vai além disso. Não seremos castigados. E aí, o que vale a pena lembrar? Que a forma como o outro me julga me diz muito de quem é o outro. E eu preciso não ser egoísta, mas eu preciso fazer aquilo que Jesus pediu: amar a mim mesmo e amar ao próximo, né? Então, parar de ficar preocupando com o que o outro vai pensar de mim, vai falar, com o que o outro vai me julgar. Não é o momento disso, né? Então, eu preciso recomeçar tirando de dentro de mim o medo dos julgamentos. Isso é um ato de coragem, que às vezes a gente tem dificuldade em colocar em ação, né? Mas é sim uma autenticidade, porque ao invés de eu decidir ser o que o outro espera que eu seja, eu vou me encarar de frente e ser eu mesmo. Passo 3. Estabelecer novos objetivos. Esses objetivos podem variar. Para alcançar alguma meta, para recomeçar, muitas vezes eu preciso mudar coisas simples, como, por exemplo, mudar a organização da minha casa. Se eu estou usando uma muleta, né? Eu preciso muitas vezes, eu lembro que quando a minha mãe teve uma fratura na L2, na coluna, ficou numa cama hospitalar. Depois que ela se recuperou, devolvemos a cama hospitalar e compramos uma cama confortável para ela. Muitas vezes as mudanças são para o período em que esses recomeços estão se estabelecendo, né? E aí eu posso mudar a minha rotina de exercícios, a minha alimentação, processo do meu sono, que são coisas mais simples. Outras vezes eu preciso de traçar novos objetivos. Então, se eu sou proprietário de uma locadora de vídeos e eu percebo que as fitas VHS não estão sendo mais usadas e está chegando o DVD, eu preciso de iniciar a substituição, mudar objetivos. Se eu percebo que isso não está acontecendo, eu preciso de mudar a minha energia e começar um novo negócio. Porque tem coisas que existiam antes que não existem mais. E amanhã vão deixar de existir coisas que existem hoje, né? Então, eu começar um novo negócio, uma nova carreira, uma nova cidade, isso faz parte das mudanças da vida, né? Então, quando eu falo em estabelecer objetivos, não é apenas definir o que a gente quer alcançar, mas o principal, por que eu quero alcançar? Porque aí eu percebo se é o meu desejo, a minha necessidade, né? O significado que tem por trás desse objetivo. Porque quando eu compreendo, entendo, aceito a mudança e defino um novo objetivo, fica muito mais fácil recomeçar. Bom, o passo 4. Eu adotar uma mentalidade mais positiva, né? Não é só ver o lado bom das coisas, como Poliana, não. É uma maneira de encarar os desafios de frente, acreditando que eu vou ter o necessário para transpor os obstáculos ou para atingir os objetivos traçados, né? Então, ter uma
mentalização, um pensamento positivo, não é negar a realidade, não é fingir que a cobra é de plástico, não é nada disso. Não é colocar um manto de falsa alegria, de falsa humildade, não. Quando eu adoto uma mente positiva, é o entender. Tem falhas no meu processo? Tem. Tem erros? Tem. Então eu preciso mudar o que não deu certo. E eu vou prestar atenção em como que eu estou agindo, para que eu possa seguir adiante. E aí, quando eu presto atenção nos meus pensamentos, nas minhas palavras, e eu percebo que eu estou excessivamente crítica comigo ou com quem me cerca, então eu preciso reformular essa situação de uma forma mais positiva. Espera lá, vamos parar por aqui, né? Porque eu preciso de trazer a gratidão que está guardada na gavetinha do meu inconsciente, eu preciso de olhar as pequenas vitórias que já aconteceram e eu preciso também me inspirar nessas pequenas vitórias para que eu acredite na grande vitória que eu alcanço. O passo 5. Abandonar as crenças limitantes, né? As crenças limitantes são um dos maiores obstáculos para a nossa mente, para a nossa vida e para a nossa evolução e para a nossa felicidade, né? As crenças limitantes são pensamentos que nós temos, suposições que dizem da nossa incapacidade de alcançar as nossas metas, né? Dizem o que nós não damos conta de fazer, o que nós não conseguimos fazer. Só que essas crenças limitantes são mais prejudiciais do que a realidade. Porque às vezes eu acho que eu não vou conseguir fazer um projeto de trabalho, que eu não sou capaz, por exemplo, de atender um paciente, ou de realizar um projeto de arquitetura, né? Ou de fazer um discurso, e essa limitação me impede de recomeçar. Então, essas crenças limitantes têm origens na nossa vida, nos nossos traumas, na nossa baixa autoestima, mas também nas expectativas sociais, né? Que muitas vezes são elevadas. Quando eu escolho superar essas crenças limitantes, eu preciso muitas vezes de ajuda terapêutica, né? Muitas vezes eu preciso entrar no processo de autoconhecimento para que elas percam a força, para que essa tagarelice mental negativa deixe de existir na minha mente. Quando eu abandono essas crenças, eu me sinto até mais fortalecido e a minha mente se abre para novas possibilidades, né? Então, eu nunca imaginei que eu ia andar de bicicleta. De repente, eu aprendo e vou ser ciclista, né? Então, quando eu tiro essas crenças limitantes, eu vou para o recomeço com uma mentalidade mais positiva, mais confiante. O passo 6 é investir no autocuidado. Então, todo o processo de recomeço, ele pode ser carregado de estresse e ansiedade, principalmente se eu sou uma pessoa que não me permito recomeçar, né? E aí, nós, muitas vezes, deixamos de cuidar da gente para cuidar de tudo. Eu me reconheço muito nisso, já fiz muito isso, né? Aí, o autocuidado é uma necessidade primordial. E cair a nossa ficha para isso é importante. Eu preciso de ter hora de descanso, eu preciso de ter momento de desligar o celular, eu preciso de dormir bem, uma alimentação, preciso muitas vezes de ajuda profissional para aprender a lidar com o estresse e a ansiedade, né? Preciso de limpar a casa, preciso de organizar as coisas. Isso é auto-amor, né? Investir em você. Então, o autocuidado é saber que você vai se sentir bem nessa jornada. Então, cuide-se.
O passo 7 é construir uma rede de apoio. O que significa isso? Não se sentir sozinho, mas fazer sem isolamento. A rede de apoio pode ser família, amigos, mentores, redes profissionais, o que for. Mas quando eu sinto esse apoio, eu me reenergizo e tenho uma força maior para continuar adiante. É importante a gente ter apoio. Porque nós, seres humanos, não fomos criados para viver sozinhos, mas em grupos. Então, a ideia de me sentir pertencendo a um grupo me ajuda muito, né? Então, eu preciso de fazer conexões com pessoas que me compreendam, que me apoiam, porque já tenho as outras que estão, né, distantes do processo de me ajudar. Então, eu preciso de ter esse apoio de pessoas que têm essa afinidade. E também posso, em outras vezes, ser a rede de apoio de outros que me buscam para isso, né? O passo 8, estabelecer hábitos saudáveis, né? Isso, o autocuidado é mais amplo. Os hábitos saudáveis do dia a dia, eu preciso para aprender a gerenciar meu estresse, a minha saúde mental, a minha saúde física. Porque eu tenho que estar tratado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que eu possa, assim, ter um alicerce firme nessa mudança, né? Não é nada radical, a partir de hoje eu vou ser vegano. Não. Se você quiser, comece o processo, sim, procure alguém. Mas não é do dia para a noite, né? O hábito saudável, ele vai me propiciar uma higiene, né? Uma limpeza física, mental. O hábito saudável de ter uma leitura edificante, de ir numa igreja, de tomar um passe, tudo isso é reenergizador. Então, eu preciso de colocar esses hábitos começando no dia a dia. Por exemplo, estabelecer horários de alimentação para que o meu corpo possa entrar numa rotina alimentar saudável. Ou a minha rotina de sono, né? Ou uma meditação, 3 minutos quando acorda, tudo isso ajuda, né? Para melhorar a minha qualidade de vida. O passo 9 é ter paciência e persistir no processo. Porque o recomeço não é um evento, recomecei, não. O recomeço é processo, né? E todo processo precisa de quê? Paciência e persistência, né? Então, cada pequena vitória precisa de ser comemorada, precisa de ser verdadeiramente vista e sentida por nós, porque as dificuldades, os contratempos fazem parte do caminho, mas não são sinais de falha, são sinais de pedrinhas no caminho. Eu não errei a estrada, eu só tenho que lidar com as pedrinhas. E cada pedrinha que eu consigo me livrar precisa de um reconhecimento, de uma gratidão, de uma comemoração, né? Então, é a paciência de que a mudança não ocorre da noite para o dia, mas quantos anos nós ficamos no processo doentio? E agora, quanto tempo para eu transformar esse processo em saúde, né? Então, é persistir, sabendo que eu estou crescendo, né? Não é fácil, mas é essencial, né? Nós precisamos recomeçar com paciência e persistência, né? E a certeza interna de que, por mais que essa jornada de recomeço seja difícil, se ela chegou para você, se a vida te deu ela de presente, ela é essencial. E o último passo, antes que vocês ronquem ou durmam cansados, né? Porque já tem muito tempo que a gente está aqui conversando, é investir em novos aprendizados, né?
O conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação. Abrir novos horizontes, habilidades, aumentar a confiança em si mesmo. Eu brinco muito com os meus filhos, né? Ah, me ensina a fazer isso. Não, eu vou fazer. Não faz. Me ensina a fazer. Vou aqui, vou ali. E hoje tem coisas fantásticas que eu faço, mesmo sendo de uma geração diferente, que eu não me recusei a aprender, né? Então, quando me ensinam a fazer algo diferente na rotina da casa, aqueles tutoriais, dicas, eu guardo e aprendo. Que coisa boa aprender coisas novas, né? E eu acho que isso é assim, é ler um livro novo, é fazer um curso online, é participar de um seminário, né? Ou através de uma conversa com alguém, né? Culto diferente, uma experiência diferente, né? Eu brinco que eu adoro o City Tour que tem guia, para que eu conheça mais coisas daquele lugar com o olho do outro do que com o meu olhar apenas, né? Então, cada conhecimento se transforma num recurso que contribui para o meu processo de recomeço, de aceitação da mudança, de lidar melhor com a mudança, sem estranheza, e de ter ferramentas para as cicatrizações que eu preciso efetuar, né? Então, nunca pare de aprender. Nós temos que estar constantemente em aprendizado. E eu trouxe aqui sobre recomeços. Eu quero ler para vocês. Eu queria que vocês respirassem profundamente, para que vocês pudessem escutar essas frases que são poesias para a alma. Sabe aquele calorzinho gostoso que ilumina a centelha divina que habita em nós? São esses trechos aqui que eu quero ler para vocês. Quem quiser, fecha o olhinho, mas assim, abra os ouvidos da sua mente para essas reflexões de tantas pessoas diferentes no mundo que nos auxiliam. Somos estrelas cobertas de pele. A luz que buscas já está dentro de ti. Rume. O que parece o fim pode apenas ser um novo começo. Robert Schuller. Nosso maior triunfo não está em nunca cair, mas em levantar cada vez que caímos. Confúcio. Cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar. O que é passado não tem poder para interferir no presente. Rumi. O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Sócrates. Um recomeço é uma jornada que começa sempre que você quiser. Mateu Kahn. Nunca é tarde demais para ser quem você poderia ter sido. George Eliot. Não importa o quanto você se desviou do caminho. Sempre é possível recomeçar. Joel Osteen. Todo final é também um novo começo. Sêneca. Outra trecho. Somos programados a permanecer naquilo que é conhecido. Nossa vida, rotina, mundo, passado. Mas o que nos faz recomeçar é o inesperado. Sempre é. Aquilo que te pega de surpresa num dia comum, a partir do qual tudo muda.
São novas chances, não apenas tormenta. Novas possibilidades e não apenas provações. E você sofre porque terá que reformular o desenho cerebral, o mapa tão conhecido que te conduziu até aqui. É doloroso, mas é muito bonito. Você ainda não enxerga a beleza, mas uma hora olhará para trás com entendimento e perceberá que foi capaz de rearranjar-se novamente. O inesperado foi uma bênção. Sempre é. Fabíola Simões. Eu sei que às vezes o fardo se torna pesado demais e você pensa que não vai conseguir. Eu sei que você já pensou em desistir. Eu sei que às vezes é uma tortura sentir tudo e tanto. Mas viver é isso. É sobre a caminhada, sobre o equilíbrio, sobre o desequilíbrio também. É sobre os aprendizados, as lições, as derrotas e as conquistas. Van de Luz. Os problemas, os desafios, as limitações não deixaram de existir. Deixaram apenas de ocupar o espaço todo. Ana Giacomo. Torça bem as lágrimas, uma a uma, até desencharcar o coração. Depois, estenda a tristeza para secar no varal da autogentileza. Lá costuma bater sol. Ana Giacomo. Tomara que, apesar dos pesares, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir mão de ser feliz. Ana Giacomo. E nesse instante, nós vamos agradecer a nosso Deus Pai por essa oportunidade, que essas reflexões calem profundamente na nossa alma e que esse novo recomeço de agora, de quando acordarmos, do novo ano, do novo projeto, que todos os recomeços, que todas as metamorfoses sejam aceitas e que nós possamos assim continuarmos com Jesus, sendo o farol das nossas vidas. Que Ele abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, unidos aqui no Estudo Oração. Abençoe os nossos lares, os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Que venha um novo ano e que nós possamos fazer diferente, para que este novo ano seja diferente. Quando a mudança ocorre em mim, eu aceito a mudança que vem de fora. Um feliz 2025 para todos. Recebo o meu abraço, muita gratidão por podermos ter a oportunidade de fecharmos mais um ano realizando o nosso estudo e oração. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.